sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Os discípulos de Cristo formam a igreja e, imperativamente, segundo a ordenança do Senhor Jesus, devem praticar a evangelização integral. Nesta lição, estudaremos a mensagem da parábola do semeador proferida por Cristo. Entenderemos a necessidade da salvação da humanidade em Jesus. Definiremos evangelho, evangelismo e evangelização. Conheceremos a etapa ou as etapas do discipulado dos servos de Deus, finalizando então nosso estudo com o perfil e a missão dada à igreja pelo Senhor Jesus. Jesus proferiu pelo menos 9 parábolas para explicar a essência do reino dos céus. E uma das mais notáveis e utilizada pedagogicamente no evangelismo de hoje é a parábola do semeador, registrada pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Leiamos então em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9, a parábola do semeador. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus estava assentado num barco e conta esta parábola a uma multidão que estava à beira do mar da Galileia. Nesta manifestação que nós acabamos de ler, existem grandes verdades espirituais que foram bem delineadas pelo Senhor Jesus. Entretanto, diante da dificuldade de entendimento da natureza e essência da mensagem, até os próprios discípulos do Senhor indagaram-no o porquê ele estava usando parábolas para ensinar sobre o reino de Deus. Neste sentido, Jesus explica que nem todos estão dispostos a ouvir, compreender e viver a palavra de Deus. Nem todos estão dispostos a ouvir, compreender e praticar os preceitos divinos, a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Pois estão com as mentes cauterizadas, fechadas para o Evangelho de Cristo. Mas também, de outro modo, existem pessoas que se dobram aos valores divinos e, por isso, estes têm jornada feliz aqui na terra. Em Mateus capítulo 13, versículos 10 a 16, o Senhor Jesus fala exatamente isto. Leiamos. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas?
Ao que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você, neste momento que está a me assistir, é bem-aventurado porque está ouvindo a palavra de Deus. E, portanto, urge a necessidade de você inclinar os seus ouvidos à voz de Deus, abrir o seu coração, para que aí você tenha jornada feliz aqui na terra, para que você seja abençoado pelo Senhor Jesus, para que você tenha vida e vida com abundância, e acima de tudo, para que você tenha salvação e vida eterna. Esta é a oportunidade que o Senhor Jesus está lhe concedendo de ouvir esta palavra de salvação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça esta poderosa palavra. Vamos trabalhar agora na nossa lição algumas verdades espirituais contidas na parábola do semeador que acabamos de ler. O próprio Senhor Jesus, ele explicou o significado desta parábola do semeador, e a partir destas valiosas verdades espirituais reveladas nesta parábola, nós podemos alegoricamente identificar 4 categorias de pessoas quanto ao seu comportamento moral e espiritual, comparadas aos tipos de terra aonde as sementes caíram quando Jesus proferiu esta parábola. O primeiro solo em que as sementes caíram foi o solo à beira do caminho. E neste solo, as aves comeram as sementes. Vamos ver a explicação do Senhor Jesus para este primeiro solo. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 19, diz assim a palavra do Senhor: Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E aqui Jesus estabelece exatamente que este solo à beira do caminho é a pessoa que é agnóstica, cética, incrédula, que até ouve a palavra, mas não a recebe de bom grado para fixar na sua alma.
Então o diabo vem e arrebata do seu coração essas boas novas. Este é o agnóstico, o cético, o incrédulo, que perde a oportunidade de salvação, que perde a oportunidade de vida eterna, que perde a oportunidade de estar com o Senhor para sempre, de viver jornada feliz na terra. O segundo tipo de solo que as sementes caíram foi o solo raso. E o Senhor explica que neste solo raso as sementes até brotaram, mas as suas raízes não se aprofundaram na terra porque a terra era rasa. Não teve sustentação para continuar o seu processo de germinação, florescimento e produção de frutos. Vamos ver o que Jesus explica sobre este tipo de solo. Mateus capítulo 13, versículos 20 a 21, diz assim a palavra do Senhor. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, a terra rasa, por conter muitos pedregais, fez com que a planta não chegasse a consumar o seu processo de crescimento e de produção de frutos. Mas trazendo isso para de forma alegórica para a representação de uma pessoa, essa pessoa, este tipo de pessoa é a pessoa natural. E o que é a pessoa natural? É exatamente a pessoa que recebe a palavra de Deus, até com alegria, naquele instante. Porém, quando chega o sofrimento, as angústias, as perseguições, não consegue resistir a estas investidas. E por isso mesmo, abandonam a fé. Isto é, não tem sustentação, não tem alicerce espiritual para ser resiliente, para enfrentar o problema, para enfrentar a adversidade. Isto é, não tem confiança em Deus. Não tem a fé que vai superar esta adversidade. E isto remete a pessoa a abandonar a fé. E por não ter confiança em Deus, a sua confiança está nas circunstâncias. A sua confiança está pelo que ver. Acredita somente nas leis que ela conhece de modo natural. Porque vê, porque toca. É preciso ter fé para ser resiliente, para resistir às investidas do maligno. O terceiro tipo de solo em que as sementes foram lançadas foi o solo com espinhos. E a explicação de Jesus para aí tipificarmos uma pessoa em seu comportamento moral e espiritual está explicado no versículo 22 de Mateus 13, que diz: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera.
Isso quer dizer que esse tipo de pessoa é a pessoa carnal. É a pessoa que recebe a palavra de Deus, mas as preocupações e a ilusão das riquezas materiais sufocam esta mensagem de Deus que está no coração desta pessoa, e ela passa a não produzir absolutamente nada para o reino dos céus. Os espinhos aqui sufocaram as plantas, as sementes. Mas, no contexto do cosmos, do mundo, as ilusões das riquezas, a fama, o poder, sufocam a alma da pessoa. E então esta pessoa não produz absolutamente nada para o reino de Deus. Vive de forma carnal. O outro tipo de solo em que a semente foi lançada foi o solo fértil. E o Senhor Jesus explica no versículo 23 o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Este tipo de pessoa é a pessoa espiritual. É a pessoa que recebe a palavra de Deus, compreende na íntegra esta palavra e vive esta palavra de forma intensa em toda a sua plenitude, produzindo muitos frutos para o reino de Deus. E tal qual a semente, a 100, 60 e 30 por um, este produz para o reino, levando a mensagem de Cristo, as boas novas, o evangelho do Senhor Jesus a toda a humanidade, de forma simples, para daí dizer que, ou vamos dizer, ratificar a sua fé. É o ser espiritual. Tem uma visão mais aprofundada. Tem uma visão espiritual no sentido de enxergar o mundo natural, que nós estamos circundados por ele, mas também enxerga o mundo espiritual através da fé no Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus profere esta parábola, ele está exatamente a dizer isso. Em primeiro lugar, temos que ouvir a palavra, compreender esta palavra, entender em sua integralidade a vontade de Deus para as nossas vidas e viver intensamente esta palavra. E não só isso, mas propagar esta palavra para os perdidos. Para aqueles que ainda só ouviram falar de Jesus, mas não têm uma experiência viva, eficaz, verdadeira com o Senhor Jesus. Esta é a missão de todo cristão e, por consequência, a missão de toda a igreja. Pregar o Evangelho de Cristo em todo o mundo. A necessidade da salvação universal em Cristo. A palavra de Deus registra que não existe um só homem justo. Não há um justo sequer no planeta Terra. O homem por si só não tem justiça própria. E por isso não pode chegar aos atributos de santidade, de retidão e da justiça de Deus. Porém, aprove a Deus, em seu infinito amor e misericórdia, tornar o homem justo. Porque o desejo de Deus é que todo homem se salve.
É em Jesus Cristo, Filho de Deus, que não conheceu o pecado, que nele se fez pecado para que nós, homens miseráveis que somos, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra de Deus deve ser pregada universalmente. Todos nós, sem qualquer exceção, todo ser humano na face da terra necessita de salvação. Não há um justo sequer diante de Deus. Mas ele tem que se tornar justo diante de Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eis aí o grande desafio da igreja, que hoje confia ou busca confiança em homens, em esperanças terrenas, mas a nossa confiança tem que estar depositada em Cristo e só nele. As nossas vidas têm que estar nas mãos de Cristo. Nós não podemos confiar em homens, porque o fôlego do homem está no nariz. E no momento que o nariz é fechado, ele morre. Mas Cristo, Todo-Poderoso, infalível, sem pecado, sem mancha, esse sim, é neste que nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa fé, e crer que a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, você está em porto seguro. Você está garantido para viver eternamente. Posto isso, diante dessa necessidade de salvação, nós devemos então definir o que é o Evangelho de Cristo, para compreender o que é estas boas novas. Nós definimos o Evangelho de Cristo como um conjunto de doutrinas cristãs que devem ser anunciadas em todo o mundo, que revela na pessoa de Jesus Cristo a justiça de Deus e a condição de ser o único e absoluto Salvador da humanidade. Ou seja, o Evangelho de Jesus significa as boas novas de salvação em Cristo, sendo Ele também o Senhor de tudo e de todos. Vamos definir o que seja evangelismo. Definimos então o evangelismo como um sistema organizado, estruturado, segundo métodos e estratégias técnicas fundamentadas em princípios bíblicos, dirigido pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho de Jesus aos homens, para o conhecimento de Cristo, para o arrependimento, para o perdão dos pecados, para a salvação da condenação eterna, integrando o pecador justificado pela graça ao corpo de Cristo. Definição de evangelização integral. Definimos evangelização como uma ação pragmática de anunciar o Evangelho de Cristo, conforme a ordem imperativa de Jesus à igreja, representada por seus discípulos, considerando 4 determinações do Senhor exaradas em Mateus capítulo 28, 18 a 20, que nós vamos ler logo em seguida ao que eu vou explicar. Portanto, das definições aqui dadas, o Evangelho é o objeto, é a matéria-prima que o cristão utiliza para enviar a mensagem, as boas novas, a salvação ao perdido. O evangelismo é o sistema, são o conjunto de doutrinas e de instrumentos que nós temos às mãos para praticar a evangelização, que é exatamente a parte prática, que é a parte final, onde nós levamos a palavra de Deus
ao pecador para que ele se afaste do pecado, se arrependa de coração, de forma sincera, entregue a sua vida a Jesus e a partir daí inicie o seu processo de santificação, se tornando então justificado diante de Deus para a salvação e vida eterna. Mateus capítulo de número 28, versículos 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, neste ponto, Jesus então estabelece a grande comissão. E que grande comissão é esta? Estratificada em 4 ordens. A primeira de ir. Ele diz: ide por todo o mundo. Ou seja, é a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, onde os cristãos devem ir ao encontro das pessoas, comunicando a mensagem de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Significa que a igreja, no sentido mais amplo, e nós como cristãos não podemos ficar circunscritos a um edifício físico de culto a Deus. Não só isso. Temos que sair das fronteiras físicas da igreja para pregar o Evangelho, para ir aonde as pessoas estão, para lá anunciar a palavra de Deus. A segunda ordem, determinação do Senhor Jesus foi fazer discípulos. É a ação de proclamação do Evangelho de Cristo. De tal modo que as pessoas se tornarão autênticos discípulos de Jesus, seguindo com irrestrita obediência aos preceitos do cristianismo. Agora sim, então você vai até as pessoas, elas ouvem a palavra, se arrependem, entregam a sua vida a Jesus e se integram à membresia da igreja do Senhor e a partir daí se tornam um discípulo, para também ser um elemento de ressonância dessa palavra. Mais um discípulo, mais um soldado integrado às fileiras do exército do Senhor para pregar a palavra de Deus, para levar as boas novas. Terceira ordenança do Senhor nesta grande comissão: batizar. É o ato confessional público do convertido ao cristianismo que simbolicamente, por imersão de seu corpo físico em água, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, confirma Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Na quarta determinação, Jesus estabelece que os seus discípulos devem ensinar. É a ação continuada do ensino sistematizado das doutrinas da Bíblia, com o objetivo de aperfeiçoar os santos e a plenitude do conhecimento de Cristo. Portanto, 4 são as determinações de Jesus na grande comissão: o ir, onde as pessoas estão, para anunciar a palavra; o fazer discípulos, para que essa pessoa se torne um multiplicador, um emissor, um anunciador desta palavra; batizar nas águas, para confirmar a sua fé, para que haja testemunhas não só nos céus e na terra da sua crença, da sua fé. E por fim, ensinar a palavra de Deus de forma sistematizada,
de forma contínua. E um exemplo bem prático disso é a escola bíblica, em que nós não temos diploma. A escola bíblica ela não tem fim. Sua grade curricular é permanente, que se renova dia após dia com a palavra do Senhor. E, portanto, o estudo sistematizado deve ser praticado até a volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos caminhando para o final da nossa aula. E a evangelização ela deve ser firmada, e nós definimos a evangelização como a parte pragmática de levar a palavra de Deus às pessoas. Esta evangelização ela deve ser firmada no poder do Espírito Santo. Ela não pode ser eivada de sabedoria humana, e muito menos de técnicas artificiais ou de emoção. Ela deve ser eivada e carregada de unção do Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo. E ao abrirmos a nossa boca, não virá nada do nosso intelecto, mas diretamente do Espírito Santo. Deus disse isso para os seus servos, que foram chamados. Ao abrir a sua boca, sou eu quem falo, o eu sou. Jesus disse isso para Moisés. Jesus disse isso para Jeremias. Jesus disse isso para Ezequiel. Jesus está dizendo isso para você agora, que está a me ouvir. Pregue a palavra. Ensine a palavra. Debaixo da unção do Espírito Santo. Para que ela se torne eficaz. Para que ela não tenha nenhum tipo de sabedoria humana, mas apenas a sabedoria divina. E com isso, o caráter desta pregação, o caráter deste ensino do Evangelho de Cristo estará consolidado no poder de Deus. A evangelização ela é ampla. Ela tem que se iniciar na sua família, no seu parente, e a partir daí se difundir em áreas geográficas, ao seu vizinho, aos moradores da sua rua, onde está localizada a sua casa, à comunidade do seu bairro, a outro bairro, à cidade como um todo, às outras cidades, ao estado, a outros estados, a um país, a muitos países, ao mundo inteiro. Foi essa a ordem do Senhor. Jesus chama os seus servos para uma grande obra. E eu vou finalizar a aula exatamente neste ponto. Ele chama, ele faz um chamado universal para a salvação, mas faz também um chamado individual. E esse chamado individual é para o serviço. Neste caso aqui da parábola do semeador, para a pregação da palavra, para a evangelização. E quando ele chama, aí ele capacita. E quando ele dá esta capacidade, através de treinamentos, através de uma vida experiencial com ele, e esta é a mais importante, a experiência única, exclusiva com Deus, aí você assume a condição de ser ungido pelo Senhor. E quanto mais você tem experiência com Deus, mais você conhece o caráter de Deus,
E mais ainda você vai assumindo este caráter. Você vai assumindo esta imagem, porque afinal de contas, somos imagem e semelhança de Deus. E é a partir daí, desta unção, desta formação, desta capacitação, do atendimento desse chamado, em que você realiza a sua missão, a sua vocação, o seu chamado. E, portanto, você tem que promover o Evangelho de Cristo. E promover o Evangelho de Cristo significa proclamar Cristo em todos os âmbitos. Não só no aspecto de evangelização, mas também de missão, no seu trabalho, na sua escola, aonde você colocar a planta dos seus pés. Temos uma comissão, que é uma tarefa exclusiva de evangelizar. Nós lemos lá em Mateus, capítulo 28. E temos que ter uma matriz ativa de todas as nossas ações voltadas para a evangelização, independente de qualquer circunstância. Concluindo então a nossa aula de hoje. Todo cristão tem a missão primordial de anunciar as boas novas, de modo a realizar a vontade do Senhor Jesus para a salvação da humanidade, que vive num mundo moralmente e espiritualmente caótico. A igreja, representada pelos discípulos de Jesus, seja individual ou coletivamente, tem a missão máxima de evangelizar a humanidade. Shalom Adonai. Bênçãos especiais do Senhor Jesus Cristo para você. Amor a Cristo é essencial na vida de um cristão. A glória sempre será de Deus, nunca do homem. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.